paz do Senhor, irmãos, amém? Hoje, como o pastor me mandou mensagem primeiro falando, então me pegou meio de surpresa, mas como eu já tinha pregado na terça-feira, então eu vou usar essa mesma mensagem hoje aqui, amém? Há 2 semanas, mais ou menos, isso é interessante porque o pastor, umas 2 semanas também, ele tinha pedido para eu pregar numa quinta-feira, em cima da hora também agora. E eu falei, pastor, não tem como porque eu não tenho nada preparado. Aí ele pegou e falou assim, então se prepara aí, deixa sempre alguma coisa certinha, porque um dia a gente vai precisar. Então, daí, depois que ele me falou, acho que foi na sexta-feira mesmo, eu conversei com uma colega minha lá, do serviço, e ela é católica, e ela estava me contando algumas coisas sobre como que é o procedimento dentro da igreja católica. Aí ela começou a falar que tem algumas coisas que são difíceis, algumas coisas que são complicadas de seguir, assim, certinho e tudo. E ela começou a me perguntar sobre como que é na igreja evangélica. E a gente conversando, papo vai, papo vem. Aí ela pegou e entrou num assunto sobre pecado. Que ela falou que toda vez que ela vai comungar, ela tem que primeiro passar pelo confessionário. Então ela vai, passa pelo confessionário, diz o pecado dela, o padre pega e fala o que ela tem que fazer, ela sai dali e vai comungar. Então, sempre ela faz isso. E ela me disse que ela sempre comete o mesmo pecado. E toda vez que ela vai comungar, ela passa no confessionário, fala no confessionário, o padre dá o que ela tem que fazer e ela volta e comunga. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas toda vez o mesmo pecado? Ela falou assim, toda vez o mesmo pecado. Eu falei, mas você não tenta, assim, tentar parar de fazer o que você comete, tudo? Ela falou assim, Bruno, é muito difícil de parar de fazer. Aí eu peguei e falei assim, mas vale a pena? Porque você se diz católica, vale a pena parar de fazer o que você faz? Aí ela olhou para mim assim e falou assim, vale. Só que olhando para baixo, baixou a cabeça e falou assim, vale. Aí eu peguei e saí dali, fui para minha mesa e fiquei pensando, falei assim, vale a pena ou não vale a pena? Esse vale dela não passou muita segurança. E aí eu comecei a pensar sobre a nossa conversa, e eu lembrei de um versículo mais ou menos, só que eu não sabia onde estava, e eu fui procurar. E está lá em Efésios 4, os irmãos podem abrir comigo? Hoje eu quero falar sobre maturidade espiritual. Efésios 4, versículo 13. Todos acharam, amém? 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe pessoas aqui para poder ouvir a Tua palavra. E eu quero primeiro agradecer porque o Senhor me tem dado essa honra de estar trazendo a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa estar me abençoando, que o Senhor possa estar me capacitando para que eu possa trazer aquilo que está no meu coração, aquilo que eu pensei, mas sim aquilo que está no seu coração, Pai. Também que essa palavra possa cair em terra fértil e que os irmãos aqui nessa noite, Pai, possam sair daqui diferentes da forma como entraram. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sobre esse versículo aqui, então, sobre a conversa que eu tive com a minha colega, aí eu comecei a pensar sobre isso, porque ela falou que é muito difícil deixar de fazer algumas coisas, mas quando você entende realmente aquilo que Cristo fez na sua vida, você tenta se esforçar ao máximo a mudar as suas atitudes. E o versículo aqui pega e fala que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quando nós temos o pleno conhecimento do Filho de Deus e da obra que Cristo fez nas nossas vidas, nós tentamos ao máximo parar de fazer aquilo que pode desagradar a Deus. E o primeiro ponto para que você possa pensar e que você possa conseguir chegar a essa maturidade espiritual e ao pleno conhecimento de Deus,
é sobre santidade. A Bíblia sempre nos ensina a andarmos em santidade. Toda vez que você vai abrir, quando você vai ver algum texto, sempre está relacionado a alguma coisa sobre a santidade. Porque santidade quer dizer o quê? Separação. Então, toda vez que você pensa em santidade, você também tem que ligar a separação. Você é separado para fazer alguma coisa, separado de algo. E também na Bíblia diz, em Hebreus, fala que sem a santificação, você não verá a Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o nosso foco como cristão, na nossa vida, é ver a Jesus, ver Jesus face a face. E sem a santidade você não vai conseguir. Sem a santidade você não vai conseguir se manter de pé. Porque toda vez que você se depara com esse pecado, não só essa minha colega, mas todos nós aqui temos alguns pecados que a gente costuma a cometer. Se você não tenta todos os dias viver em santidade, você não vai conseguir superar esse pecado. E viver em santidade às vezes é algo difícil e complicado. Mas eu volto a fazer aquela pergunta que eu fiz para minha colega: vale a pena? O sacrifício de Cristo na cruz vale a pena? Se vale a pena se sacrificar um pouco para ser santo. Vale a pena se sacrificar um pouco para fazer a vontade de Deus. Porque a santidade é também fazer a vontade de Deus. Porque Deus nos criou para ser santo. Se nós buscamos a santidade, nós também vamos conseguir agradar o coração do Pai. Amém? O segundo ponto aqui fala no versículo 13 mesmo, o começo dele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé. Para nós chegarmos à maturidade espiritual, nós também temos que exercitar a nossa fé. E esse versículo aqui, ele fala da unidade da fé. Quando eu li esse versículo e eu penso em unidade da fé, eu penso que essa unidade diz que nós temos que estar como hoje aqui, em comunhão, juntos, cada um. Como a minha colega disse que toda vez que ela vai comungar, ela tem que confessar para poder comungar. Comungar é o que nós fizemos domingo, a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é a comunhão dos irmãos com Cristo. Amém? Então, toda vez que nós lemos esse texto e fala sobre a unidade da fé, nós temos que estar unidos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a cabeça do corpo de Cristo é Cristo. Então, se nós estamos ligados ao corpo, que o cabeça é Cristo, nós, consequentemente, nós vamos conseguir andar em santidade. E por andar em santidade, nós cremos que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é amável e que Ele pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Amém? Então, a nossa fé tem que estar ligada com o corpo. Se você quer viver uma vida de santidade fora do corpo, você não vai conseguir. Porque é dentro do corpo que nós somos alimentados, é dentro do corpo que nós aprendemos, que nós somos, que os pastores às vezes nos corrigem, para que nós possamos fazer cada dia um dia melhor na presença de Deus. Amém? E passando para o último ponto, que é o ser maduro, que no final aqui do versículo fala que do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para nós chegarmos a ser maduro, primeiro nós temos que pensar que existe um alvo. E esse alvo é Cristo. Amém? Se o nosso alvo é Cristo, a Bíblia diz que nós temos que estar à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida do varão perfeito. A estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. Nós temos que sempre olhar para Cristo e tentar fazer o que Ele fez. Uma vez eu dando aula para os juniores, de manhã, no domingo de manhã, eu peguei e usei o exemplo de um livro, e que depois virou um filme que fala, em seus passos, o que faria Jesus. É exatamente isso. Se você quer chegar à estatura do varão perfeito, nós temos que pensar em meus passos, o que faria Jesus. Jesus faria o que eu faço? Jesus faria o que eu vou fazer? Se todas as vezes que você começar a pensar dessa forma, você a cada dia vai amadurecer mais espiritualmente. E o amadurecimento espiritual é bem interessante, porque ele não é ligado à idade biológica. Você pode ter 40, 50, 60 anos, mas espiritualmente você pode ser até um menino, uma criança.
e alguém que chegou e também não é ligado a quanto tempo que você está dentro da igreja. Se você está na igreja 10, 30 anos também, você não necessariamente é maduro espiritualmente. Porque Paulo diz, em uma das cartas dele, que às crianças é dado leite, e depois, quando ela vai crescendo, ela vai tendo alimentos sólidos. É exatamente assim também na vida espiritual. Quando você começa a sua caminhada com Cristo, você é como uma criança, você é comparado a uma criança. Que todos os dias você é tomado leite, aquelas coisas bem leves. Mas, ao passar do tempo, você tem que crescer. Uma criança não é criança para sempre. Todos os dias ela cresce um pouco. E na vida espiritual a mesma coisa. Todos os dias você cresce um pouco. Ah, Bruno, mas como que eu posso crescer todos os dias? Você todos os dias buscando a santidade. E buscando em santidade, você pode buscar lendo a Bíblia todos os dias, orando, buscando mais o Espírito Santo, buscando mais entender a palavra e como essa palavra pode se aplicar na sua vida. E daí você fala, mas Bruno, é muito difícil, às vezes eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas se você começar a ler a palavra, pedindo para que o Espírito Santo possa usar para que o Espírito Santo possa te fazer entender essa palavra, você vai cada dia mais crescendo espiritualmente. Amém? E no restante no versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas ou pelas astúcias que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando você chegar à maturidade espiritual, você vai conseguir entender coisas que às vezes você não entendia antes. Algum tempo atrás eu li um livro do Luciano Subirá que fala sobre maturidade. E esse livro ele aborda vários temas, e um dos temas que ele aborda é exatamente isso, essa maturidade espiritual. Aquilo que você consegue não mais, se o pastor, por exemplo, te chama a atenção, você fica bravo e sai da igreja. Se alguém olha de cara feia para você, você pega e sai da igreja, ou começa a falar mal do irmão. Tudo isso vai trazendo maturidade na sua vida quando você consegue entender, como eu disse no começo, a obra vicária, a obra que Cristo fez lá na cruz por você. Porque Cristo ele veio e morreu e ressuscitou para te dar vida, amém? E se você consegue entender isso, como a minha colega, eu acho que ela não entende, que se você entende o sacrifício dele na cruz, todas as coisas valem a pena você fazer. Hoje você pode olhar e falar assim, nossa, Bruno, é tão difícil viver em santidade, é tão difícil eu conseguir pegar meia hora para ler a Bíblia, é tão difícil eu conseguir orar meia hora, 20 minutos, mas se você todos os dias se esforçar, der o seu máximo, você vai ver que no final vai valer a pena. Porque no final, você vai poder ver Cristo face a face. Amém? É essa palavra curta que eu queria trazer para vocês nessa noite.